gente, professor Marcos Dominício, professor de arte. A gente vai continuar nossa revisão para o Enem, vestibulando, né? Corre aí nas nossas redes sociais, dá uma olhada lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal no YouTube, no Instagram, tem muita dica interessante. E a gente vai continuar a nossa revisão e falar sobre um assunto que não cai no Enem, ele se joga de cabeça, sem paraquedas e com certeza, assim, a cada ano cai pelo menos uma questão de uma dessas vanguardas europeias, né? Para a gente entender o conceito, a palavra vanguarda significa, vem de duas palavras francesas, né? Avant-garde, facilitar a vida do meu intérprete aqui, Manel maravilhoso, mas a vanguarda é alguma coisa que está à frente, que está além, ou seja, alguma coisa que foi projetada para o que a gente chama de arte moderna, nesse caso, o modernismo. Professor, ele é importante para a gente? Com certeza. As vanguardas europeias, elas vão respingar na Semana de Arte Moderna Brasileira e vão respingar, inclusive, no que vocês consomem muito, que nós consumimos muito, que é a produção do cinema, que é a chamada sétima arte. Pois é, já que as vanguardas acontecem no século XX, já falar para vocês, o cinema começa a ganhar estrutura também no século XX. E os artistas das vanguardas europeias, das escolas e dos estilos, vão influenciar diretamente o cinema e toda a produção audiovisual. Produção audiovisual, série, vídeos, fotografias, inclusive os TikToks que vocês usam, né? Essas redes sociais. O expressionismo foi um movimento de vanguarda que surgiu na Alemanha na primeira década do século XX. Desponta através de um grupo chamado Die Brücke, vou repetir, Die Brücke. Esse nome é alemão e traduzindo do alemão para o português, Die Brücke significa a ponte, atenção a isso. Formado por artistas, eu não vou falar o nome aqui, vou só colocar, porque também vou facilitar a minha vida e do meu intérprete, artistas alemães, e a gente pode afirmar, que as influências e motivação desses três artistas, fala rápido, Kirchner, Eckel e o Rottluff, eles trabalham com quais conceitos? Eu vou parar bem aqui e a gente vai conversar sobre as vanguardas europeias iniciais do século XX. Expressionismo, fauvismo e o cubismo. Elas nascem mais ou menos na mesma época. As três têm um nível de características bem peculiares e cada uma defende uma coisa. O cubismo, aquela de Pablo Picasso, que a gente vai falar na frente, trabalha geometrizando formas. O fauvismo, ele trabalha com o conceito de cor. Quanto mais colorido, mais fauvista ele é. Já o expressionismo, eu dei uma aula recente sobre isso, ele trabalha com uma deformação das imagens, mas mais importante do que isso, ele vê o lado pessimista socialmente do que acontece. O expressionismo, ele nasce na Alemanha e ele é uma oposição direta a um movimento que alguns de vocês nunca ouviram falar, estou sendo sarcástico, o nazismo. Ele vai de encontro ao que o nazismo representa, né? Como é que a Europa era um continente tão civilizado que não consegue evitar a Primeira Guerra Mundial? Como é que a Europa ainda gerou a Segunda Guerra Mundial? Como é que a Europa permitiu que o nazismo florescesse? Então, nesse caso, o que é o expressionismo? O expressionismo, ele vem ser um movimento de representação de todas as mazelas, toda a tristeza, todo o pessimismo, toda a angústia e tudo que era grotescamente, socialmente horroroso naquele período e é representado. Espera aí, professor, então a gente pode dizer que nesse exato momento, algumas posturas que algumas pessoas têm, inclusive em redes sociais, têm um aspecto expressionista? Provavelmente sim, até porque o expressionismo vai gerar uma onda de artistas e produções bem interessantes. Eu costumo afirmar que em sala de aula, nas salas de aula, que vocês gostam de produções expressionistas. Professor, como assim? Mas se não tiver algum herói que morra no filme, não é legal. Se não tiver um cachorro para você chorar junto no filme, não é legal. Se uma criança não sofrer no filme, não é legal, né? É impressionante como as pessoas que consomem essas produções hoje, elas vão de encontro a uma coisa que é estranho explicar, mas que acontece. Alguns de vocês têm um prazer gigantesco em sofrer. Como assim? Até o estilo musical já ganhou esse nome, sofrência, né? Professor, como assim? Eu vou indo mais além. Nesse caso, a música, a dança, as artes visuais, o teatro, acaba refletindo
né, essa visão pessimista que a gente vive, mas também clara, porque você tem noção disso. A principal obra do expressionismo é uma obra chamada O Grito, de Munch. E aquela do grito, justamente, é essa mesmo, que está em cima de uma ponte. Lembram disso? A ponte dos artistas expressionistas. O que é uma ponte? Para que serve uma ponte? Uma ponte, ela liga um ponto ao outro em algum acesso difícil. Vamos fazer metáfora disso? Vamos fazer comparação? Será que você já esteve no meio de uma multidão e se sentiu sozinho? Será que você tentou falar e a voz não saiu? Será que você tem angústia, ansiedade, sofre com depressão, tristezas? Será que a vida está tão pesada que você não consegue gerenciar tudo que vem à frente? Pronto, eu acabei de escrever o expressionismo. E a gente pode dizer que, nesse caso, a influência de artistas como Van Gogh e Munch, eles retratam sentimentos humanos como a angústia e a solidão, que são pertinentes no século XXI. Um exemplo disso é justamente a obra do Munch, O Grito, que foi produzida em 1893, ou seja, no final do século XIX, início do século XX, e o ídolo dos expressionistas é nada mais, nada menos do que Van Gogh, aquele que cortou a orelha, aquele, né, que se matou, aquele cuja vida foi lamentavelmente cheia de tragédias. E é estranho, porque se tiver alguma tragédia acontecendo, as pessoas hipervalorizam e ainda vão atrás dessas informações, né? O expressionismo, na figura do norueguês Edvard Munch, na obra do Grito, que simboliza exatamente a angústia e a ansiedade do ser humano. Ela foi produzida em 4 versões, 4 quadros, ele não é um único, né? E um desses quadros foi vendido por 120 milhões de dólares. Mas, professor, por que esse quadro, para algumas pessoas, é tão feio, né? Ele foi vendido tão caro? Primeiro, que você não é especialista de arte para poder dar o valor. Segundo, qual nível de representação você se identifica no quadro? Será que essa angústia e solidão do contemporâneo, ela não é um reflexo daquilo que a gente viveu há mais de 100 anos atrás? Fica o pensamento. Então, professor Marcos Dominici, professor de arte, um abraço para vocês, né? Busquem sobre as vanguardas. Fui!